Bom dia a todos, meu nome é Magno Federici Gomes, eu sou professor de Direito Previdenciário e Direito Processual Civil da PUC Minas e da Escola Superior Dom Helder Câmara, e hoje, no dia 22/4/2020, nós vamos trabalhar para a disciplina de Direito Previdenciário o que nós chamamos de benefícios de incapacidade, né? E ao falarmos dos benefícios de incapacidade, nós temos que falar que são 3 benefícios. E esses 3 benefícios, todos previstos no Plano de Benefício da Previdência Social, a Lei 8.213. E aí nós temos claramente, por ordem, primeiro, a aposentadoria por invalidez, que é de fato uma aposentadoria. Nós temos ainda o segundo, que é o auxílio-doença, que não é uma aposentadoria, mas simplesmente um pagamento de um benefício prestacional durante um período de incapacidade. E, finalmente, nós temos o auxílio-acidente. E quando falamos de auxílio-acidente, nós estamos falando que não é um benefício substitutivo do salário de contribuição propriamente dito, né? Então, por que ele não é substitutivo do salário de contribuição? Porque ele tem caráter indenizatório. E ele tem caráter indenizatório em função de perda de capacidade laboral parcial, né, derivada de um elemento característico que a gente chama de sequela. Então, para a gente fazer uma diferença entre os 3 benefícios, eu já começo demonstrando a natureza jurídica deles. A aposentadoria por invalidez é benefício de prestação continuada substitutivo de salário de contribuição. Então, a aposentadoria por invalidez substitui a renda do segurado. E na prática é o que nós falamos, é o que nós não, mas as pessoas leigas costumam falar, que a pessoa encosta no INSS. O que é encostar? Ele não tem mais condição de trabalhar, né? E além dele não ter condição de trabalhar, significa, então, que ele não pode trabalhar e ele vai receber benefício de prestação continuada, não benefício de prestação continuada, o LOAS, mas ele vai receber benefício previdenciário até cessar a sua incapacidade ou até ele morrer, né? Então, esse é o primeiro parâmetro de aposentadoria por invalidez. Quando nós falamos de auxílio-doença, o auxílio-doença também é um benefício de prestação continuada substitutivo de salário de contribuição. Então, para esses 2 benefícios, o valor mínimo que uma pessoa pode receber é um salário mínimo, que é o piso previdenciário. Por outro lado, quando nós falamos ainda de auxílio-doença, o auxílio-doença ele possui um valor menor do que o da aposentadoria por invalidez, porque apesar de ter uma natureza parecida, né, o auxílio-doença não é uma aposentadoria propriamente dita. Então, como eu falei, o segurado vai receber esse auxílio-doença enquanto mantiver sua situação de incapacidade total para as atividades habituais. E aí nós vamos seguindo. E, finalmente, quando nós falamos, então, desse auxílio-acidente, que eu falei para vocês, houve uma redução de capacidade laboral, e a partir dessa redução de capacidade laboral, o segurado vai receber uma indenização do INSS que lhe permita viver com dignidade, né? E essa indenização, ela tem valor inferior, pode ter valor inferior ao do salário mínimo. E aí, a partir de RMIs, nós teríamos a RMI da aposentadoria por invalidez é 100% salário de benefício. A RMI do auxílio-doença é 91% salário de benefício. E a RMI do auxílio-acidente é de 50% do salário de benefício. Então, isso demonstra para vocês o que eu justifiquei e a natureza jurídica de cada um desses benefícios previdenciários. Dito isso, nós temos que entrar em outro elemento comum aos três benefícios de incapacidade, que é o que nós chamamos de perícia médica, né? Porque a incapacidade laboral, seja ela total e permanente, seja ela total e temporária, seja ela parcial e permanente, que são os atributos e os requisitos de cada um dos benefícios, ela tem que ser caracterizada por uma perícia médica que deve ser feita
em regra geral, perante o INSS. E isso significa que a pessoa liga, faz um agendamento, né, junto ao datafone, né, ao pré-fone, ou pela internet, ou mesmo no meu INSS, e aí, ao ligar, ele automaticamente ele faz o agendamento, e esse agendamento é o agendamento da perícia. E aí, no dia designado, ele vai ao perito do INSS, numa das agências do INSS, e faz, e se submete à perícia médica. Atenção, senhores, a data de entrada do requerimento, ou seja, a DER, vai ser considerada a data da ligação, ou a data do agendamento junto aos sistemas eletrônicos do INSS. Então, é muito importante que o segurado guarde para si a prova de que ele entrou no site e fez o agendamento em determinado dia. Isso é importante porque, em caso de indeferimento, né, a DIB vai ser igual a DER em alguns casos, ou a DIB vai ser igual a DI, a data de início da incapacidade, se for requerida em até determinado momento. Então, vamos com calma que nós vamos chegar em DIB. O mais importante agora é a gente pensar nos benefícios. E vamos começar, então, com a aposentadoria por invalidez. E ao falarmos da aposentadoria por invalidez, ela está prevista a partir dos artigos 42 e seguintes do Plano de Benefício da Previdência Social, que é a Lei 8.213, né? E dentro desse parâmetro de aposentadoria por invalidez, nós temos que falar dos requisitos da aposentadoria por invalidez. E entre os requisitos da aposentadoria por invalidez, nós temos, vamos lá, requisitos. O que nós chamamos de incapacidade substancial. E essa incapacidade substancial, ela significa o seguinte, que o segurado não pode exercer nenhum tipo de atividade laboral que lhe assegure a sua subsistência, Então, nós estamos falando o seguinte, ele não pode trabalhar e a enfermidade que ele possui não lhe permite fazer qualquer tipo de atividade. Então, assim, eu gosto até de falar que é comum alguns professores terem problemas vocais, né, e em função dos seus problemas vocais, eles não poderem mais dar aulas, né? Ok, tá, isso é um fato. Agora, se esse professor, além de professor, for advogado, e ele possa assegurar a sua subsistência com outra atividade diversa, que é a de ser advogado, isso necessariamente não vai caracterizar a incapacidade substancial. Então, por quê? Se o professor ele não pode dar aula, mas ele é advogado, então, automaticamente, ele pode assegurar a sua subsistência como advogado. E isso aconteceu antigamente, quando a gente falava de digitadores, na época da LER, lesão por esforço repetitivo. Né? E aí, durante esse período, era muito comum as digitadoras e digitadores terem lesões repetitivas e aí não poderem mais digitar, né? Mas isso não impedia que eles exercessem outras funções, como, por exemplo, de telemarketing. Então, houve uma alocação muito grande, né, de digitadores na profissão de telemarketing. Agora, muita atenção, se por acaso ele não tiver treinamento específico, se ele não tiver conhecimento específico para exercer a nova função, aí ele vai se submeter àquele serviço, né? E é aquele serviço que a gente chama de reabilitação profissional, que é uma das prestações do regime geral de previdência social. Eu volto a falar para vocês que essa incapacidade substancial é constatada, em regra geral, em perícia junto ao INSS, mas, excepcionalmente, essa perícia pode ser feita por empresas que possuem convênio com o INSS, tá? Essa seria uma exceção. E essa empresa ela tem que ter a sua regularidade documental e
fidedignidade nas suas perícias, tá, de tal forma reconhecida pelo INSS, que ele aceite como válida a perícia feita por uma pessoa jurídica de direito privado. Além dessa pessoa jurídica de direito privado, durante o governo da nossa então presidente Dilma, ela criou uma lei autorizando aos médicos do Sistema Único de Saúde, sejam aqueles que estão perante os estados ou mesmo perante os municípios, a que eles também possam realizar essas perícias médicas nos segurados, já que existe um volume muito grande, né, de demandas por perícias médicas junto ao INSS. Além desses casos do SUS, né, a gente verifica alguns casos em que as empresas têm setores médicos próprios, e essas empresas com setores médicos próprios, elas também podem efetivar as perícias médicas. E aí o que eu falo para vocês é o seguinte: uma vez caracterizada a incapacidade substancial numa perícia, e aí eu demonstro para vocês que essa perícia faz uma análise multidisciplinar, porque ela vai verificar, além da enfermidade, ela vai verificar também a capacidade laboral para outra atividade do segurado. Se isso acontecer, necessariamente, tá, senhores, a pessoa pode ser colocada em aposentadoria por invalidez, ela pode ser colocada em auxílio-doença de imediato, e ela pode ser colocada em auxílio. A real é colocar PCS paga valor inferior ao auxílio-doença, e depois de fazerem várias perícias e constatarem que não haverá melhora no quadro clínico do o auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. Mas nada impede que na primeira perícia já possa haver a declaração da invalidez, ou seja, da incapacidade substancial. Tá claro? Então, aí eu expliquei para vocês o que é incapacidade substancial, que equivale a um conceito que a gente chama de incapacidade total, né? Ou seja, total porque a pessoa não pode fazer qualquer atividade que lhe assegure a sua subsistência. Então, essa atividade laboral, não é isso? Além disso, essa incapacidade ela tem que ser permanente. E o que é uma incapacidade permanente? A incapacidade permanente é que os conhecimentos atuais da medicina, durante ou no momento da realização da perícia, não consigam constatar a melhora desse segurado num período de, no mínimo, 2 anos. Vocês estão acompanhando aqui? Então, quando a gente fala sem previsão de melhora em 2 anos, nós estamos falando que se houver uma previsão de melhora dentro desse período de 2 anos, aí o caso já deixa de ser de aposentadoria por invalidez e passa a ser de um auxílio-doença. Então, nós estamos falando que o período de 2 anos é a regra estabelecida em lei, né, isso para a periodicidade de perícias para aqueles que são beneficiários de aposentadoria por invalidez, tá? Por invalidez. Se por acaso na perícia o médico perito do INSS constatar, ou aqueles assemelhados constatarem que em 6 meses o segurado estará apto para o trabalho, ele não vai conceder a aposentadoria por invalidez e vai fazer o que nós chamamos de alta pré-agendada. E o que é uma alta pré-agendada? Ele vai lançar no sistema que durante 6 meses aquele segurado vai ser beneficiário de auxílio-doença, e na hora que passar ou que chegar ao termo daqueles 6 meses, o benefício de incapacidade vai cessar de imediato. E aí, automaticamente, a pessoa teria que voltar a trabalhar. E aí as perguntas que costumam aparecer e se por acaso ele não estiver apto? Se ele não estiver apto, ele vai ter que apresentar um pedido no INSS de restabelecimento da aposentadoria, do auxílio-doença. E aí ele vai juntar relatórios médicos atualizados, vai juntar ainda
novas declarações de médicos, novos exames médicos, e aí o INSS pode verificar se é caso de prorrogação ou se é caso de indeferimento do novo benefício previdenciário. Não é nem do novo, mas do restabelecimento. E ele tem um prazo da DIB também para fazer esse requerimento, inclusive para ter o efeito retroativo à data da alta pré-agendada. Tá claro? E assim ele vai fazendo. Se eles vão agendando altas para ele, ou seja, declarações de aptidão para o trabalho, ele, se chegou naquele termo, ele tem que fazer novo pedido de prorrogação do auxílio-doença, e vai prorrogando até que ele esteja apto, de fato, para o trabalho. Então, nós temos, entre os requisitos, nós estamos na aposentadoria por invalidez. Nós temos, primeiro, que é a incapacidade total, que a gente chama de incapacidade substancial. 2, nós temos a incapacidade permanente, também chamada, tá, de incapacidade definitiva, né, definitiva, porque eu não tenho previsão de melhora em até 2 anos, né? E isso significa, então, que se por acaso o INSS convocar aquele segurado para se submeter à nova perícia, estando ele recebendo aposentadoria por invalidez, ele tem que comparecer. Tá claro, gente? E ele tem que comparecer sob pena de ocorrer o que nós chamamos de suspensão do benefício previdenciário. Suspensão do benefício previdenciário. Então, é muito importante que ele vá, tá, em todas as perícias, sob pena de deixar de receber o benefício até que ele passe a se submeter regularmente às perícias às quais ele é convocado. Além disso, nós temos outro elemento importante aqui, que é o que nós chamamos, terceiro requisito, do cumprimento da carência, né? E a carência é de 12 contribuições sociais. 12 contribuições sociais, em regra geral. Isso é importante para a gente. E a gente tem que saber que esse benefício de incapacidade, quais os benefícios de incapacidade? A aposentadoria por invalidez, o auxílio-doença, eles têm, em regra geral, carência de 12 contribuições sociais. E essa é a regra. Tá claro, gente? Já o auxílio-acidente, ele não tem carência, porque ele decorre de acidente. E se ele decorre de acidente, né, isso é uma das exceções da carência para os benefícios de incapacidade. E aí, vamos lá. Quando a gente fala de carência de 12 contribuições sociais, nós temos as exceções. Então, entre as exceções, quais seriam as exceções? Nós temos acidentes de qualquer natureza. Então, quando a gente fala de acidente de qualquer natureza, nós estamos falando de acidente simples, né? Eu estava dirigindo o carro e bati o carro. Ou nós estamos falando de acidentes laborais, né? Então, quando a gente fala de acidente laboral, nós estamos falando de acidente. E essas doenças ocupacionais ou laborais, elas geram, tá, vamos lá. Um problema aqui na câmera que caiu, né? Mas seguindo. Então, parece que o áudio continua funcionando. Então, vamos lá. Quando nós estamos falando de acidentes, né? Acidente de qualquer natureza, pode ser um acidente normal, né? Ou um acidente trabalhista, ou um acidente do trabalho. E então, se a gente fala, por exemplo, que uma pessoa sofre um acidente de trabalho, por exemplo, ele era um trabalhador da construção civil, ele sobe num edifício de 3, 4 andares e cai desse edifício. Quando ele cai durante a atividade laboral, ele sofre um acidente de trabalho. E esse acidente de trabalho, tá, dependendo do grau de lesão,
pode conceder a ele um auxílio-doença, tá? E aí esse auxílio-doença vai ser chamado de auxílio-doença laboral ou trabalhista, né? Acidentário, perdão, auxílio-doença acidentário, e pode ainda, caso ele fique tetraplégico, por exemplo, ele pode vir a receber o que nós chamamos de aposentadoria por invalidez acidentária. De uma forma ou de outra, tá? Ele vai receber o benefício de incapacidade, mas o nome final, que se chama de acidentário, diz respeito à causa da incapacidade, que é o acidente de trabalho, tá claro? Então, independentemente do acidente, se a gente estiver falando de acidente de qualquer natureza, ou trabalhista ou laboral, os benefícios de incapacidade, todos eles, nenhum deles terá carência, tá? Nenhum deles terá carência. E dentro do conceito de acidentes trabalhistas ou laborais, nós temos aquela regra do artigo 22 do Plano de Benefício da Previdência Social, né? E artigo 21 também, para falar a verdade, vão ser os artigos 20 e 21 do Plano de Benefício, artigos 20 e 21 do Plano de Benefício da Previdência Social. Esses artigos, eles demonstram causas ou hipóteses que se assemelham a acidentes de trabalho. Então, vocês têm que ter muita atenção com isso, porque o artigo 20 e 21 fala de outras morbidades, né, ou enfermidades que são assemelhadas ao acidente de trabalho. E, dito isso, então, nós temos outras exceções. E entre as exceções de que o benefício não tem carência, são aquelas exceções previstas no artigo 151 do Plano de Benefício da Previdência Social, que eu estou transcrevendo aqui e colocando no chat, tá? Essas enfermidades do Plano de Benefício da Previdência Social, elas são consideradas, tá, por alguns como doenças de segregação social, ou doenças também gravíssimas, que a gente chama, né, são aquelas doenças que a sociedade não quer o contato com o paciente. E hoje em dia, em épocas de coronavírus, né, a gente está verificando que a sociedade está ficando, de fato, meio traumatizada com o contato social, a partir da ideia de isolamento social. E aí a gente poderia pensar no coronavírus, pelo menos ativo, como uma das hipóteses de segregação social. Então, quando a gente fala de tuberculose ativa, hanseníase, esses seriam casos de doenças de segregação social, porque a sociedade não quer ter contato com quem tem tuberculose ativa, hanseníase, com quem tem HIV, AIDS, está aqui, síndrome da deficiência imunológica adquirida, né? Com quem tem contaminação por radiação. Então, nós estamos falando de mais um caso de uma pessoa que tem segregação social, mas a gente tem casos de segregação compulsória, que não são sociais, mas que necessariamente você tem que se afastar da sociedade. E aí seriam os casos, por exemplo, de neoplasia maligna, que é o câncer, não é isso? Paralisia irreversível, incapacitante, cardiopatia grave, né? O Parkinson, por si só, ele afasta o sujeito do convívio social, né? Então, não é a sociedade que afasta o portador de Parkinson por si só, né? Mas ele mesmo se afasta porque ele não consegue conviver de maneira adequada. E para essas enfermidades, nós temos, então, que a aposentadoria por invalidez também e o auxílio-doença dispensam a carência. Agora, muita atenção, nós estamos falando de carência de 12 contribuições. Isso não quer dizer, senhores, que estejamos dispensando a filiação. Porque para ter direito ao benefício de incapacidade, a filiação é obrigatória. Então, vamos lá.
o empregado que começa a trabalhar na construção civil, tá? No dia 20 de abril de 2000. You are currently the only person in this conference. Então, senhores, como nós estávamos dizendo, se um trabalhador ele é segurado obrigatório empregado e ele se filia com o exercício da atividade laboral, então nós estamos falando daquele trabalhador da construção civil que ele entrega a carteira de trabalho e no período de 48 horas que o empregador está assinando a sua carteira de trabalho, ele sobe num prédio, cai desse prédio e fica tetraplégico, ele sofreu um acidente de trabalho. Ok, tá? Na hora que ele sofreu esse acidente de trabalho, ele vai ter direito à aposentadoria por invalidez. Por quê? Mesmo que o empregador ainda não tenha vertido o recolhimento para ele, que vai ser no mês seguinte, relativo à competência do mês anterior, ele já tinha condição de segurado, porque ele estava afiliado. Então, eu relembro a vocês que aqueles segurados daquele grupo que a gente chama segurado obrigatório empregado, segurado obrigatório empregado doméstico, trabalhador avulso, segurado especial, eles se filiam com o mero exercício da atividade laboral naquela condição de segurado. Agora, por outro lado, quando a gente fala de contribuintes individuais e segurados facultativos, eles primeiro se inscrevem e depois que eles se inscreveram, senhores, eles ainda têm que verter a primeira contribuição relativa àquele mês da inscrição sem atraso. E aí, somente a partir daquele momento que eles se consideram filiados. Então, eu estou falando aqui para vocês que o fato de dispensar a carência para esses casos excepcionais não quer dizer que será dispensada a filiação. Não vai ser dispensada a filiação. Nós estamos falando que é simplesmente dispensar aquele número mínimo de contribuições que o segurado tem que verter para fazer jus ao benefício previdenciário. Então, é dispensar a carência, não a filiação. A partir dessa ideia, né, nós estamos aqui no artigo 42, eu mostro para vocês que eu já falei de todos os requisitos, né, da aposentadoria por invalidez. Então, nós falamos da incapacidade substancial e definitiva, verificada em perícia médica, não é isso? E falamos ainda tem mais uma observação. Vocês têm que saber o seguinte, que incapacidade não é a mesma coisa que doença, tá? É muito comum para alguns segurados que são diabéticos, por exemplo, deles se filiarem portando a doença, não é um impeditivo à concessão por invalidez. Nós estamos falando aqui que os diabéticos, tá bom, senhores? Eles possuem enfermidade, eles possuem a doença, mas o fato dele possuir a diabetes não impede que ele comece a contribuir. Então, a incapacidade, ela é diferente da doença. Incapacidade é diferente de doença. Tá claro, gente? Por quê? Quando ele se filiou, ele podia ter a diabetes e ele pode ter começado a contribuir, depois ter contribuído durante anos a fio, e aí o que acontece depois de um determinado período? Se ele tem a diabetes vai se agravando, né, e ele passa a ter problemas de visão, que às vezes a diabetes gera cegueira, né? Ou além da cegueira, ele pode ter algum problema de gangrena em membros inferiores, e isso pode gerar incapacidade total
e permanente para o trabalho, ou mesmo total e temporária para o trabalho. Então, quando ele se filiou, ele tinha doença, mas ele não estava incapacitado. Agora, se chegar no momento em que, no momento da filiação, ele já estava portando a incapacidade, automaticamente o benefício previdenciário dele vai ser indeferido, porque isso é considerado fraude ao regime geral de previdência social. Então, eu estou mostrando para vocês a diferença de doença e incapacidade. Tá claro? E dito isso, nós temos o conceito básico de DIB, né? DIB, data de início de benefício. E quando a gente fala da DIB, né, essa DIB aqui, ela tem alguns elementos importantes que vocês devem dar atenção. Vamos lá. A previsão normativa da DIB, ela está no artigo 43 do Plano de Benefício da Previdência Social, tá? No artigo 43 do Plano de Benefício. E dentro do artigo 43 do Plano de Benefício, temos a DIB, né? Vocês têm que saber o seguinte: a DIB, em regra, da aposentadoria por invalidez, é o momento em que a perícia constata a incapacidade de melhora do segurado que está em gozo de auxílio-doença e converte o auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. Então, a gente já teve até algumas perguntas em chat aí, offline, né, de como seriam essas conversões de benefício. E eu vou falar claramente para vocês. É comum, que nem eu falei aqui no início, a gente ter a concessão primeiro de auxílio-doença, e aí esse auxílio-doença, ele vai sendo pago e vão sendo feitas as perícias, ele vai sendo renovado, até o momento que o perito desiste. Ele fala, infelizmente, eu não tenho mais como constatar uma possibilidade de melhora. Se eu não tenho como constatar a possibilidade de melhora, ele vai automaticamente já conceder, ele converte o auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. Tá claro, gente? E eu vou falar para vocês também que é comum, tá? Depois de anos recebendo auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, a pessoa pedir a conversão do benefício de incapacidade em aposentadoria por tempo de serviço, tá? Ou mesmo em aposentadoria por idade. Aí vocês vão falar,
Então, nós estávamos falando de DIB, de data de início de benefício. Então, quando a gente fala da DIB, data de início de benefício, nós estamos falando que a regra geral é que a aposentadoria por invalidez, ela começa a ser paga a partir do momento em que o perito constata a impossibilidade de recuperação do segurado, ou seja, o segurado está recebendo sucessivos auxílios-doenças e depois de receber esses sucessivos auxílios-doenças, ele pede, ele verifica, ele pede o restabelecimento do auxílio-doença e aí o perito, em nova perícia, constata a incapacidade substancial e permanente. Na hora que ele faz essa constatação, automaticamente ele converte o auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. E essa é a regra do parágrafo 1º do artigo 43. Então, vamos lá. Quando a gente fala no parágrafo 1º, letra A, nós temos essa hipótese de conversão. Então, para falar a verdade, é no caput do artigo 43. Então, vamos lá. No artigo 43, que eu estou transcrevendo aqui para vocês, automaticamente ele fala dessa possibilidade. E aí, dentro dessa ideia de conversão, vamos lá, a aposentadoria por invalidez será devida a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença, ressalvado o disposto nos parágrafos 1º, 2º, 3º desse artigo. Aí nós temos a exceção. Então, regra geral, conversão. Exceção ocorre quando a primeira perícia já constata os requisitos da concessão da aposentadoria por invalidez. Então, quando isso acontece de plano, aí nós temos a exceção. E essa exceção, ela tem especificidades, e entre essas especificidades nós temos, primeiro, tá bom, gente? Vamos lá, com calma. A DIB será o 16º dia do afastamento das atividades laborais, não é isso? Se a data de entrada do requerimento ocorrer em até 30 dias do afastamento. Tá claro, gente? Então, é isso que nós estamos falando. Essa é a exceção. E para quem que se aplica? Para segurados obrigatórios empregados. Tá claro, senhores? É só para os empregados. Então, o que nós estamos falando? Muitíssima atenção. Nesse caso, aquele que tem vínculo empregatício, ou seja, aquele que tem contrato de trabalho, os primeiros 15 dias, então aqui, ó, vamos colocar aqui, os primeiros 15 dias serão pagos pelo empregador. Vocês estão acompanhando? Atenção com essa regra, que essa é a mesma regra do auxílio-doença. Então, os primeiros 15 dias de trabalho são pagos pelo empregador. E por que são pagos pelo empregador, senhores? Porque ocorre o fenômeno da interrupção do contrato de trabalho. Então, nos primeiros 15 dias, o segurado para de trabalhar, ele apresenta os atestados no seu empregador, e depois que o empregador analisa aqueles atestados, aí o que ele vai fazer? Ele vai parar de trabalhar. E aí ele vai continuar recebendo o salário dele normal durante esses primeiros 15 dias. Depois que termina esses 15 dias e ele continua com atestados, aí no 16º dia, do afastamento, tá
tá bom? Aí ele passa a receber a aposentadoria por invalidez, porque ele vai se submeter à perícia que vai constatar a sua invalidez de plano, ou o auxílio-doença, se a perícia não constatar a sua invalidez de plano, mas constatar a sua incapacidade total e temporária. Então, essa é a regra, tá? Mas muita atenção, para que seja no 16º dia, né, a data de entrada do requerimento deve ser em até 30 dias da DII. O que a gente chama DII? Tá? DII é igual à data de início da incapacidade. Essa é a sigla obrigatória. Tá bom, gente? Então, muitíssima atenção. Iniciou a incapacidade, ele tem 30 dias para solicitar o benefício previdenciário de incapacidade. Tá claro? Nos primeiros 15 dias ele fica de atestado e quem paga o atestado é o empregador. No 16º dia ele vai receber do INSS, se foi requerido o benefício de incapacidade. Atenção, alguns empregadores formulam esse requerimento junto ao INSS, mas o empregador não é obrigado a fazer o requerimento de benefício de incapacidade. Quem tem que formular esse requerimento é o próprio segurado. Tá claro, gente? Então, se ele apresenta um atestado de 10 dias, tá? Não tem que ser formulado nenhum requerimento de incapacidade. Mas se, na hora que estiver terminando esse primeiro atestado de 10 dias, ele apresenta mais um atestado de 10 dias, automaticamente aí vai ter que já providenciar o requerimento junto ao INSS. Alguns departamentos de pessoal fazem, mas não é obrigatório. Tá claro, gente? E quando a gente fala nesse aspecto, isso é o que nós chamamos de regra recidiva, tá? E a regra recidiva, ela está prevista no regulamento da Previdência Social. E ela está prevista, se não me falha a memória, ao redor do artigo 74, tá? Do regulamento da Previdência Social. E esse regulamento vai ser no artigo 75, senhores. Tá claro? E quando a gente fala desse artigo 75, nós temos esse trâmite, tá? E quando a gente fala desse trâmite, nós temos aqui na regra do artigo 75, que se por acaso houver recidiva da doença no período de 60 dias, senhores, o empregador ele não é obrigado a pagar a integralidade do período de interrupção do contrato de trabalho. Tá bom? O que significa isso? Nós estamos falando, então, senhores, que no artigo 75 você tem a obrigatoriedade de pagamento do regulamento da Previdência Social somente durante 15 dias pelo mesmo CID. Tá? E isso significa, então, que os empregadores vão pedir aos trabalhadores que incluam nos seus atestados o CID. E o que é o CID? Né? É a identificação da enfermidade pela qual ele foi acometido. Então, nós estamos falando, o que nós vamos ter aqui, basicamente? O segurado apresenta um atestado com aquele CID e depois apresenta outro atestado com o mesmo CID. Se acontecer isso, o empregador ele só é obrigado a pagar os primeiros 15 dias, se a reincidência da doença for em até 60 dias. Tá claro, senhores? Isso é importante, porque nem sempre se emenda um atestado no outro. Você apresenta um atestado, depois você fica 30 dias e apresenta outro atestado. Tá? Ele só vai ter que pagar o período de interrupção do contrato de trabalho se nesse período de 30 dias for a mesma enfermidade. Se por acaso for outra enfermidade, o empregador vai ter que pagar do zero
toda aquela complementação. Então, o que nós estamos falando? Atenção, os requisitos da regra recidiva são, no prazo de 60 dias, reincidência da mesma enfermidade, ou seja, com o mesmo CID. Claro? Então, é isso que identifica a possibilidade ou não de manutenção dos pagamentos de salários. Então, por exemplo, se um segurado goza de 10 dias, de atestado, tá? E depois de 30 dias apresenta novo atestado de mais 10 dias, com o mesmo CID, tá? O empregador só terá que pagar mais 5 dias de interrupção do contrato de trabalho. Tá bom? Do contrato de trabalho. Sendo que no 6º dia do segundo atestado, tá? O segurado deve se submeter à perícia no INSS. E para ele se submeter à perícia, obviamente, ele tem que apresentar o quê? O requerimento administrativo, a DER. Tá claro, gente? Então, aí seria, a partir do 6º dia, a concessão do benefício. Agora, atenção, se o segurado apresenta primeiro atestado de 10 dias, com CID, vamos dar um exemplo aqui, X, tá bom, senhores? Passa-se 30 dias, tá? Aí ele apresenta segundo atestado, com CID, segundo atestado de 10 dias, com CID Y, aí o empregador é obrigado a pagar a integralidade do período de interrupção do contrato de trabalho. Vocês entenderam isso, senhores? Então, essa é a regra recidiva. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, escreva no chat que a gente continua e aí a gente vai falando e vai apresentando outros elementos constitutivos. Agora, para terminar DIB, nós temos que saber o seguinte, muitíssima atenção. Quando a gente fala dos demais segurados, e aí nós estamos falando dos demais segurados, então nós estamos falando de quem? Nós estamos falando do segurado, o empregado doméstico, trabalhador avulso, contribuinte individual, especial e facultativo, tá? A DIB é igual a DI, data de início da incapacidade, se a DER for apresentada em até 30 dias. E aí é esse dispositivo que eu estou apresentando para vocês, que é o artigo 43, parágrafo 1º, letra B. E isso, se a perícia constatar a invalidez plano. Se constatar a invalidez de plano. Então, é isso que eu estou mostrando para vocês, tá? Então, se por acaso, empregado doméstico, né? Então, aí, atenção, o empregador doméstico, ele não é obrigado a pagar os 15 dias de afastamento do segurado obrigatório empregado doméstico. Tá claro, gente? Então, se ele teve a incapacidade, o empregado doméstico, ele tem que já apresentar o seu requerimento e se submeter à perícia junto ao INSS. E se eles constatarem para ele, não, eu tenho 5 dias de afastamento, esse atestado é válido,
ele vai lá e vai ter o quê? Os 5 dias. E o empregador doméstico, ele tem o direito de descontar esses 5 dias do trabalho dele, já que esses 5 dias devem ser recebidos diretamente do INSS. Então, isso aqui talvez seja uma forma de manter os empregos domésticos, tá? E o legislador, ele manteve a regra de que não existe interrupção de contrato de trabalho para empregado doméstico, tá claro? Então, mas muita atenção, ele sempre tem que requerer em até 30 dias. E vou voltar a falar para vocês, no restabelecimento de benefício de incapacidade, você tem que requerer o restabelecimento do benefício de incapacidade também no prazo de 30 dias. Tá claro, gente? Então, muita atenção. E essas seriam as regras de DIBS. Agora, muita atenção, senhores. Quando a gente fala, muitíssima atenção, de que o segurado, empregado ou os demais segurados não apresentam a DER, né, em 30 dias da data de início da incapacidade, quando isso acontece, quando eles não apresentam, a DIB vai ser igual a DER. Tá claro, senhores? E esse vai ser, ou seja, como eu não apresentei o requerimento, automaticamente eu tenho necessariamente a DIB igual a DER. Eu fiquei incapaz e eu não apresentei o pedido administrativo no INSS no prazo de 30 dias. Automaticamente, nós vamos ter DIB igual a DER. Então, eu já expliquei a DIB para vocês, expliquei as regras recidivas do artigo 75 do Regulamento da Previdência Social, e agora nós temos que falar de outro elemento constitutivo, que é o valor do benefício de incapacidade que eu já mencionei aqui para vocês. Então, quando nós estamos no benefício de incapacidade, na lei, né, nós vamos para o artigo 44. E lá no artigo 44, lá vai falar a RMI da aposentadoria por invalidez, que eu já falei. A RMI da aposentadoria por invalidez é igual a 100% do salário de benefício. Então, quando a gente fala de 100% de salário de benefício, nós estamos falando da regra do artigo 29 do Plano de Benefício da Previdência Social. Então, esse é o artigo 44 do Plano de Benefício. E eu já expliquei isso para vocês. Dito isso, o que nós temos? Vocês têm que entender o seguinte, senhores. Nós temos mais um dispositivo a explicar relacionado com a aposentadoria por invalidez. E nesse dispositivo, nós temos o artigo 45 do Plano de Benefício da Previdência Social, que é chamado de invalidez máxima. E ao falarmos de invalidez máxima, nós estamos falando que é uma das exceções em que o segurado pode receber mais do que o teto do benefício teto previdenciário, que hoje em dia é R$ 6.101 aproximadamente. E quando ele pode receber isso? Quando ele necessitar de auxílio permanente de terceiros para sobreviver. E aí, ao falarmos dessa necessidade de auxílio de terceiros para sobreviver, nós temos um anexo importante no Regulamento da Previdência Social, tá? E esse anexo do Regulamento da Previdência Social, se não me falha a memória, vai ser o anexo 2, né? Se não for o anexo 2, eu acho que é o anexo 2, que fala das doenças que permitem, né? Anexo 2. Vamos lá, anexo 2. Que dá direito.
Só um minutinho. Anexo 1. Deixa eu dar uma conferida. Tem vários anexos no regulamento. Eu estou tentando abrir ele aqui para vocês e não estou conseguindo. Mas nós temos uma previsão de doenças que permitem a concessão dessa invalidez máxima. E quando a gente fala dessa invalidez máxima, nós estamos falando necessariamente de uma doença que demanda auxílio permanente de terceiros para sobreviver, e dentro dessa demanda achei, é o anexo 1, senhores, que o anexo 1 traz as doenças que dão direito à invalidez máxima. Então, eu estou copiando ele aqui para vocês e coloquei. Então, nós estamos falando, o que é a invalidez máxima? Esse rol do anexo 1 do Regulamento da Previdência Social é um rol enunciativo de casos em que a pessoa vai precisar de auxílio permanente de terceiros para sobreviver. E aí seria o caso, por exemplo, cegueira total, você perde 9 dedos de mão, 9 dedos da mão, né? Se você tem a paralisia total dos membros superiores ou inferiores, então um ou outro, se você tem tetraplegia ou paralisia total, né? Perda de membros inferiores acima dos pés, quando a prótese for impossível. Se a prótese for impossível, não é possível. Então, nós estamos falando daqueles casos em que, supostamente, você precisa de auxílio permanente de terceiros para sobreviver. E quando nós falamos dessa invalidez máxima, vocês têm que saber o seguinte, já falei para vocês que pode ficar em valor superior ao teto previdenciário, nós vamos ter que ter um novo requerimento administrativo de invalidez máxima, tá? E mais, ele é personalíssimo, esse acréscimo patrimonial do benefício de incapacidade. Quando a gente fala desse acréscimo personalíssimo, nós estamos falando o seguinte, que se o segurado vier a falecer, necessariamente isso não vai ser deferido a título de pensão por morte. É só mesmo para o segurado, senhores. Então, deixa eu ver se tem mais algum elemento. Eu informo para vocês o seguinte, que o segurado que estiver em gozo de benefício de aposentadoria por invalidez e retornar automaticamente, retornar ao trabalho, isso importa em reconhecimento voluntário da capacidade laboral e automaticamente nós temos o quê? O cancelamento da aposentadoria por invalidez. Tá bom, senhores? Então, muita atenção, porque isso é extremamente importante. E é muito comum na prática alguns segurados em gozo de aposentadoria por invalidez trabalharem. E ao trabalharem, eles vão estar cometendo uma irregularidade administrativa. E às vezes eles trabalham, inclusive, em conluio com o empregador, e o empregador paga por fora o salário do empregado, né? Se isso estiver acontecendo, senhores, e o INSS tomar ciência desse caso, tá? Automaticamente ele vai autuar tanto o empregador, quanto vai implementar, vai expedir o que nós chamamos de complemento negativo. O que é um complemento negativo? Vai determinar que o segurado devolva todas as parcelas que ele recebeu a título de aposentadoria por invalidez no período em que ele estava trabalhando. Nesse momento, senhores, eu vou interromper a nossa vídeo, tá? Vamos ver como vai ficar essa vídeo, porque nós tivemos algumas falhas de gravação de sistema aqui durante essa videoconferência, e se ela ficar razoável, eu vou postá-la no YouTube para que vocês possam revisar essa aula. Nesse momento, eu gostaria de perguntar àqueles que estão presentes na aula se eles têm alguma dúvida, tá certo, senhores? E a partir dessas dúvidas, eu vou responder essas dúvidas. E eu vou interromper a nossa gravação aqui agora. Eu peço a todos que se cuidem, né, e cuidem dos seus também, né, os seus parentes devem também ter a sua atenção,
né, para que a gente possa superar esse período de isolamento na maior brevidade possível. Um abraço a todos e até mais.